Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Eu sou o pastor Daivan e tenho o prazer de estar com você em mais uma aula desse curso que tem sido uma bênção para minha e para a sua vida. Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos hoje para mais uma aula do nosso quinto módulo. Isso mesmo, pessoal, nosso quinto módulo, nós já estamos bem avançados. Já estamos chegando aí, aos módulos finais, no que diz respeito a regras, e já nós vamos estar trabalhando diretamente com transliteração, com a escrita e com a tradução das palavras de forma mais direta. Nós teremos aí pelo menos 2 módulos tratando a respeito disso, mas ainda estamos aí no nosso quinto módulo, tratando hoje a respeito de um assunto, pessoal, de suma importância como os demais têm sido, Hoje nós vamos falar então sobre o estudo do patá furtivo. É um detalhe interessante, alguns às vezes deixam passar, mas ele é necessário para o seu conhecimento e para o seu crescimento, principalmente quando você estiver aí com a sua Bíblia hebraica, podendo já fazer suas leituras, podendo já fazer suas interpretações. Falando em leitura, pessoal, eu já disse isso aqui outras vezes, e quero indicar para vocês a Bíblia Hebraica Interlinear, tá? Ela é muito boa, a editora SBB, e aí você pode comprar a sua Bíblia Interlinear Hebraica, muito boa, para que você possa já começar a estudar, para que você possa começar a ler, a praticar essa leitura dos textos hebraicos, das palavras hebraicas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o estudo do patá furtivo. Primeiro, eu preciso saber o que é que isso quer dizer. Nós já sabemos que o patá, ela é a vogal, é um sinal massorético que representa a letra A, ok? Nas consoantes hebraicas, nós não temos vogais. No alfabeto hebraico, nós não temos vogais, você sabe disso. São 22 consoantes, se escreve da direita para a esquerda, é uma língua oriental. O hebraico, o idioma oriental, portanto, se escreve da direita para a esquerda, mas nós temos os sinais massoréticos, que são aquelas pontuações que representam dentro do hebraico as nossas vogais, ok? E uma delas é exatamente o patá. Você tem o patá, que é o A breve, nós temos o kametz gadol, que é o A longo, e o patá, ele é um A breve. Pessoal, o detalhe é que aqui nós vamos nessa aula falar sobre o patá furtivo. A ideia de furtivo é exatamente aquilo que furta, aquilo que toma o lugar, aquilo que pega algo, tá? Então essa é a ideia de furtivo, de furtar. Patá é o nosso mesmo patá, nosso A, no hebraico, e o furtivo é pelo fato de ele tomar a posição de uma outra letra. É isso que nós vamos aprender então nessa aula de hoje, tá? Você pode encontrar na sua apostila. Mais uma vez eu indico a gramática do nosso professor querido pastor Neto Andrade, muito boa. Você também pode encontrar na nossa gramática do Dr. Antônio Renato Gusso. Mas se você não tem nenhuma delas, você pode então observar a aula nessa manhã, Estou gravando agora pela manhã. E aí você pode assistir aí essa aula, marcar, fazer suas marcações e aprender sobre o patá furtivo, ok? Então, me acompanhe aqui na leitura, você que puder acompanhar na sua apostila ou na sua gramática. Gramática, página 33, do pastor Neto Andrade, ok? E se você não tiver, você pode simplesmente ir escrevendo aí e marcando. Diz assim: na Bíblia hebraica, algumas palavras terminam com guturais. Pessoal, já falei para vocês que as guturais são aquelas que se puxa da gutura, que sai aqui da gutura. E nós temos aqui como exemplo, nós temos o ain, o het e o re, ou re, het e ai, ok? Essas aqui são as guturais. Você deve estar sentindo falta aqui, a ausência do resh e a ausência do aleph. Porém, são essas 3 aqui que vão aparecer, com a presença do patá furtivo. Então, por isso, essas 3 aqui, essas 3 guturais, essas 3 consoantes guturais é que aparecem aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, dando continuidade, as guturais,
elas estão quando essas no caso, elas recebem o patá furtivo abaixo delas, isso indica que na transliteração a vogal aparecerá. Olha o detalhe. Isso indica que na transliteração a vogal aparecerá antes da consoante, sendo aquela pronunciada primeira. Aqui está o detalhe, pessoal, importante. Eu tenho, por exemplo, uma palavra, e eu vou já para um exemplo claro aqui, mas eu tenho uma palavra e a terminação dessa palavra, ela se encerra com por exemplo, o re e o patá. Eu tenho ali no final da palavra a presença do re e a palavra do patá, ou a presença do re e a presença do patá, ou a presença do ain e o patá embaixo. Pela lógica da transliteração, a consoante que está acima do patá, ele seria transliterado primeiro, ok? Se eu tivesse um ret mais um patá embaixo, eu primeiro transliteraria o ret e depois o patá. Mas nesse caso do patá furtivo, o patá vai tomar o lugar dessa consoante, ok? Então, na transliteração, ainda que eu tenha no final da palavra o ret mais o patá no final da palavra, quando eu transliterar, eu não vou transliterar H mais A, ret mais patá. Não, se tiver no final da palavra, essa transliteração vai acontecer assim. O patá que vai tomar o lugar e depois o ret, ok? Vai ficar exatamente dessa forma. Por quê? Porque o patá, ele vai tomar o lugar do ret. Isso, pessoal, porque para ajudar em uma melhor leitura, uma leitura mais suave, tá? Então nós vamos ter alguns exemplos aqui. Ah, pastor, mas não só complica mais? Isso é regra. Regra precisa ser observada, precisa ser respeitada e precisa ser seguida. Isso aqui é a questão de eufonia, ou seja, de uma melhor fala, de uma melhor compreensão. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, nós vamos ter exatamente essa ideia. Isso aqui é a ideia de patá furtivo. O patá, ele toma o lugar da consoante. Isso é interessante você saber, que quando eu tenho uma palavra e essa palavra, ela se encerra com ret ou com alguma dessas guturais, mas o patá, isso quer dizer que nessa palavra eu tenho um patá furtivo, onde o patá, que é a vogal, ela vai ser transliterada primeiro que aqui é a consoante ret. Ok? Beleza, então vamos aí para alguns exemplos. Eu vou colocar aqui pelo menos 3 exemplos, pessoal, para você poder situar dentro daquilo que eu estou falando para você, tá? Primeiro exemplo, nós temos a palavra ruach, né? A palavra ruach é muito conhecida por todos, né? Palavra rua, ok? Eu tenho o resh, eu tenho o shurek vav, eu tenho o ret e eu tenho o patá, tá? Então, eu vou transliterar como o resh, o r, o shurek vav é o meu u longo, e aqui eu tenho, olha só, no final da palavra, um ret mais um patá. Pela lógica, seria isso. Pela lógica, sim. Mas a regra me diz que quando eu tenho a presença de guturais no final da palavra, ok? Eu vou fazer a leitura novamente, tá? Indica que na transliteração a vogal aparecerá antes da consoante e ela será pronunciada primeiro. Então, eu vou ter então a presença do patá, esse aqui, furtando a vez da consoante. Então, eu vou ter patá, que é o A, mais o ret, ok? Então, eu vou ter agora a expressão ruach, não ruha, não ruha, mas ruach, ruach, tá? O patá está furtando a vez do ret, tá? Então, vocês já sabem que rua quer dizer espírito, sopro, vento, e aí pode ser hálito, tá, pessoal? E nós temos mais. Então, eu tenho aqui o exemplo de um patá furtivo, de uma palavra que contém aí a presença do patá furtivo. Então,
Esse detalhe é muito importante, principalmente quando vocês estiverem transliterando, não façam o contrário, não transliterem, então, o het antes do re, do patá, melhor, perdão, tá? A outra observação diz assim, ó, o patá furtivo, ele não forma sílaba, apenas cumpre uma função eufônica. Aquilo que eu falei para vocês, a questão da eufonia, ou seja, é uma forma de uma pronúncia mais suave, de uma pronúncia mais gostosa de poder se ouvir, tá? No grego bom, fonia, foner, falar. Então, ajuda, é melhor de se ouvir, ok, pessoal? E é pronunciado, então, juntamente com a consoante vogal, gutural, no fundo da garganta. Ruar, ruar. O patá, ele é pronunciado junto com a consoante e essa gutural no final. Ruar, ruar. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos aí, então, para outro exemplo. Tá? Eu vou usar um outro exemplo aqui. Eu já tenho ruar, tá? Essa aula aqui é bem simples, então eu acredito que você já até matou aqui o conhecimento, né? Pessoal, nossa próxima palavra, percebam aqui também a presença de um het, mais um patá no final da palavra. Eu tenho aqui o nun, tá? O nun. Eu tenho o role, que é o longo. E eu tenho aqui, mais uma vez, o patá, que está no final da palavra junto com o het, que é uma gutural, e ele vai, por uma questão de eufonia, ele vai tomar, ele vai tirar, ele vai furtar a vez da consoante. Então eu tenho aqui o patá, que vai vir primeiro, ok? E eu tenho o het, ok? Então eu tenho noar, noar, tá? Não é noha, nem noa. É noar. A presença do het, noar. Ok, pessoal? Noar quer dizer Noé. Noé. Ok? Então aqui eu tenho mais uma vez a presença do patá furtivo. Professor, dá um exemplo aí de uma palavra que tenha a presença do ain. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês então. Olha só. Essa aqui vocês conhecem. Tá? Essa aqui vocês conhecem. Olha só. Deixa eu diminuir aqui a perninha. Vamos lá. Eu tenho Yud, ok? Transliterando aqui para vocês. O Yud, que é o nosso Y. O Tzire Yud, que é o nosso E longo. Eu tenho o Shin, que é o SH. Eu tenho o Shurek Vav, que é o meu U longo, e eu tenho aqui, olha só, eu tenho a consoante Ain, que é uma consoante muda, e eu tenho o patá. Pessoal, é gutural? Tá no final da palavra assim. Então eu tenho aqui uma situação de um patá furtivo, ok? Eu tenho aqui uma situação de um patá furtivo. Portanto, o patá furta a vez da consoante Ain, que agora vai aparecer por último. Eu tenho a expressão Yeshua. 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 Ok, pessoal. A palavra Yeshua quer dizer Jesus ou ungido, tá? Jesus. Vamos colocar aqui. Yeshua. Mashiach. Mashiach ungido. Yeshua, Jesus. Ele vem de Yehoshua, Josué, tá? Então, aqui nós temos a presença de 3 exemplos falando aí a respeito do estudo do patá furtivo, tá bom, pessoal? Quando eu tenho guturais Ain, Het e Re, no final de palavras, e tendo embaixo delas o patá, eu tenho aqui uma situação de patá furtivo. O patá, ele furta a vez da consoante, portanto, ele é transliterado primeiro. E na pronúncia, pastor, ele é pronunciado junto com a consoante, que dá aquela puxada na cultura. No caso de Ruach, Noach, tá? Yeshua, Yeshua. Por que não puxa no final, pastor, a consoante Ain? Porque o Ain é uma consoante muda, ok? Eu espero, então, que essa aula aqui ela tenha sido de grande valia para você, ela possa ter aí te orientado,
e tenha te ajudado aí. Mais um detalhe muito, muito importante, ok? Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima aula. Continue firme, continue forte, porque Deus ele ainda tem coisas grandes para a nossa vida. Shalom, Lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.